Pronto. A paz do Senhor para todos. Louvamos a Deus pela vida de vocês. Você que está tendo acesso a esse estudo maravilhoso em que a Igreja do Senhor se reúne nesse lugar, pelo aplicativo Zoom. Louvamos a Deus pela tua vida. Eu queria pedir, por gentileza, que a nossa irmã Jacira orasse ao Senhor para nós iniciarmos esse estudo tão rico, que o Espírito Santo possa continuar usando o nosso professor, o Wilton, e que nossos corações e o coração de quem vê esse vídeo no futuro, daqui a um dia, 2 dias, uma semana, um ano, 10 anos, 20 anos, que o coração dessa pessoa possa ser uma terra fértil para que tudo que for dito aqui, debaixo da égide do Espírito Santo, seja frutificar no coração dessa pessoa. Por favor, irmã Jacira. Sim, peraí. Irmã Jacira, abre o som. Abre o som. Isso, abriu. Foi, do contrário. Soberano Deus, adorado Pai. Agradecemos, vamos agradecer. Começamos pelo agradecimento, sim, por este momento, por esse encontro tão lindo, tão maravilhoso, tão dignificante que ele é, para todos nós, tanto para o nosso mentor, que é o nosso pastor Hilton, como para todos nós que escutamos no presente e que no futuro também escutaremos novamente, ou então escutaremos pela primeira vez aqueles que não puderem escutar hoje. Então, Aleluia. é um estudo muito edificante, é um estudo muito bom, é onde nós aprofundamos na sua verdade. Na verdade, é onde nós conhecemos mais o seu Filho unigênito, a verdade. Conhecemos que ele é a verdade, que ele é a vida, que ele é tudo para nós. E que sem ele nós não somos nada, nem significamos nada. Então, agradecemos pela vida do pastor, agradecemos pela vida de todos que estão presentes e de todos que ainda chegam, e daqueles também que não puderam chegar. Mas que todos aqueles que desejam estar presentes serão abençoados. Em nome de Deus, Pai Todo-Poderoso. Agradecemos a Deus. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Amém. Amém. Obrigado, irmã Jacira. Pois bem, estamos aqui mais uma vez, graças a Deus, com a participação de pessoas maravilhosas. O Josimar está aí na área, e eu estou aqui passando aqui para os irmãos que pediram para mim passar para nós participarmos desse estudo. Como nós combinamos, existem vários assuntos que nós iremos abordar, e eu queria perguntar ao professor se o professor teria alguma palavra inicial para falar a respeito do que eu vou perguntar ao professor. Eu tenho uma pergunta que eu estava tomando banho, professor Hilton, e veio uma pergunta à minha mente, e eu falei, poxa, eu vou fazer essa pergunta ao professor. A pergunta seria essa, professor. Qual, na sua experiência, dentro do que o professor tem vivenciado, nas suas andanças aí, pelos templos, vários locais que o professor anda, qual a sua perspectiva de futuro para a igreja brasileira? Lembrando sempre que a igreja brasileira é uma partícula pequena dentro desse universo da igreja do Senhor, né? A igreja do Senhor, que é a igreja universal, a igreja é invisível. Qual a perspectiva, professor, com a sua visão madura pelos seus estudos que o professor tem para a igreja brasileira, diante de todas essas questões que nós vivenciamos aí? Por favor. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz. É uma alegria estar aqui com vocês novamente.
Hoje, para quem vai assistir depois, né? Nós estamos no dia 31 de outubro. Boa, E boa. hoje é Reforma Protestante. Isso. Então, é sempre bom rememorar o que aquele movimento significou, né? Um movimento que ele não pode ser o alfa, o ômega, não pode ser tido como a finalidade da igreja, mas foi um movimento importante, sim, na vida da igreja. E é bom a gente sempre rememorar os princípios que levaram à reforma protestante. A pergunta do irmão Isaías, ela é objetiva, ela é bem clara. E é claro, como ele bem colocou, é uma percepção minha. Pode ser que eu esteja enganado, mas é uma perspectiva, é uma percepção que eu tenho dentro daquilo que eu converso com diversos irmãos, entre eles os irmãos que estão aqui participando conosco, os irmãos do grupo, os irmãos de denominações, né? E outras pessoas, até mesmo pessoas não cristãs, abordam esse assunto, seja pessoalmente, nas redes sociais. É uma questão bem interessante, bem ampla, que o irmão Isaías colocou. Hoje está tendo um congresso sobre isso, na data de hoje. Está tendo um congresso, e eu sei que muitas pessoas viram a cara, né, quando sabem quem é a pessoa, que talvez por uma fala infeliz ou mal colocada, ou mal interpretada, as pessoas acabam ignorando um homem que eu considero um homem que tem uma vida cristã, um homem que sempre defendeu o evangelho, que é o Ed René. Ele e o grupo dele estão fazendo um congresso exatamente nessa temática que o irmão Isaías perguntou, o futuro da igreja brasileira. Isso não é uma novidade, não é um assunto que está surgindo agora. Houve sempre questões relacionadas a esse futuro da igreja, e ele vai mudando, né? Conforme o tempo vai passando, as percepções que vão sendo colocadas, esse futuro ele vai se transformando. E parece que até aquela música, né? O futuro não é mais como era antigamente. Igreja mesmo, se nós formos considerar a igreja do Senhor, o futuro que eu vejo para ela é o seguinte: é uma igreja que ela vai ficar cada vez mais fora das instituições, cada vez mais fora das denominações, cada vez mais buscando retornar àquela dimensão de entendimento que nós temos no Segundo Testamento, ou como nós chamamos de igreja primitiva. Eu vejo que existem cada vez mais movimentos relacionados a isso. No âmbito católico, você vê grandes estudiosos, teólogos, trabalhando essa questão do retorno a Jesus de Nazaré. E no meio protestante você vê também pessoas relacionadas ali àquela questão da eclesiologia, como que a igreja deveria ser segundo o padrão do Segundo Testamento, principalmente do livro de Atos dos Apóstolos. Então, para a igreja brasileira, a igreja mesmo do Senhor, o corpo de Cristo, eu vejo isso. Deus tem despertado cada vez mais pessoas fora das organizações, das instituições. Se você pensar como religião, eu creio que a religião brasileira agora, daqui a alguns anos, ela vai ser predominantemente evangélica. Eu acho que os evangélicos eles vão passar em número os católicos. E essa religião evangélica, num total, ela vai ser muito sincretista, ela vai ter uma mistura muito grande. Você pode ver esses movimentos que nós vemos aí, eles vão abarcando cada vez mais pontos de várias religiões. Então, o nome evangélico, você vai ter que posicioná-lo novamente. Evangélico não vai ser mais aquela pessoa que era um estereótipo, né? Aquele camarada de terno e gravata, aquela senhora de uma roupa com uma saia longa, com os usos e costumes, que carregavam a Bíblia e que faziam as suas reuniões nos templos. Essa imagem de evangélico ela já está ultrapassada. Então, vai ser uma religião evangélica que vai ser uma religião sincretista. Ela vai abarcar assim, coisas de várias religiões dentro dela. Isso começou com a Igreja Universal do Reino de Deus e se ampliou no neopentecostalismo, e hoje nós não sabemos nem como nomear. As pessoas estão com dificuldade de chamar de pós-pentecostalismo, deutero-pentecostalismo, né? Os que zombam falam que é candomblécia de Deus, pentecoscumba. As pessoas vão criando os nomes porque não tem como definir ainda, é um negócio meio híbrido. Mas eu vejo assim, Isaías, para a igreja vai ser uma igreja mais livre, mais fora das denominações,
cada vez mais em grupos pequenos, grupos menores, e no lado religioso, nessa coisa mais midiática, vai ser essa religião bem sincretista, bem misturada de várias vertentes. Amém, amém. Muito boa a sua resposta, professor. E, em síntese, também o que eu penso. É o que eu penso. A igreja do Senhor, a igreja pura, imaculada do Senhor, ela sempre vai existir, né? Sem se envolver nessas intempéries aí que cercam esse movimento. A igreja do Senhor, ela sempre vai existir. A igreja do Senhor, ela sempre vai ter, entre aspas, essa dificuldade, etc. Mas a religião cristã, ela vai crescer muito no Brasil, a religião cristã. E eu creio que essa religião cristã ainda vai ter o poder total nesse Brasil, político, inclusive. Eu creio nisso, que a religião cristã ela vai ainda fazer um presidente, a religião cristã. Agora, o cristianismo de Jesus, eu acho que não vai. Essa sua fala, ela está condizendo com o material que eu mandei no grupo, lá um vídeo do Ed René, desse congresso que eu estou dizendo. Ele faz um histórico que ele vai mostrando como que as teologias no Brasil elas vêm crescendo, né? Você tinha a teologia da libertação no ramo católico, depois você veio com a teologia da prosperidade, e agora a ênfase, você vê que, como você bem colocou, é algo que nem está bem fora da igreja. Você vê comentaristas políticos dando aula sobre teologia do domínio. Então, todo mundo verificou que a teologia do domínio ela chegou no Brasil, tem aquela questão das 7 áreas, né, que ela atua, tudo, e você vê que analistas políticos já identificaram isso, que o voto evangélico está levando as pessoas para a teologia do domínio, muita gente sem saber o que recordando o texto do Primeiro Testamento, envolvimento da religião com a política de uma maneira mais ampla. Então, essa evolução, que na verdade não é uma evolução, né, é uma involução teológica, passou da prosperidade para o domínio. Então, você vê que está acontecendo o que você está dizendo. Esse envolvimento forte com a política para dominar mesmo o país e virar quase que uma teocracia, vamos chamar assim, né? Isso. Professor, quando o senhor fala Primeiro Testamento, é bom os amados irmãos entenderem, o professor usa muito o termo Primeiro Testamento e Segundo Testamento. Ele está dizendo Velho Testamento e Novo Testamento, tá bom? Sim. Muita gente não entende. Quando ele fala o Primeiro Testamento é qual? O Velho Testamento. Quando ele fala o Novo, ele está falando. Quando ele fala o Segundo, ele fala o Novo Testamento. Mas vamos lá. Vamos ao propriamente dito, porque nós estamos aqui. Nós elencamos aqui vários pontos muito caros para a igreja brasileira, né? Eu creio que para a igreja do mundo, né? Pontos como o divórcio, a escatologia, os dízimos, cobertura espiritual, pastorado feminino, suicídio, homoafetividade. Esse Israel é o relógio do mundo. Então, para incentivar os irmãos aí, que eu estou vendo aí o pessoal meio tímido, né? Pessoal meio tímido, eu vou dar o pontapé inicial, porque foi quando? Foi terça e quarta, professor. Teve um congresso na Nova Vida de Belford Roxo, na igreja do irmão Arnaldo, que foi como é que é? Autoridade espiritual, um congresso. Sim. Veio um palestrante lá da NASA para passar para a igreja o que é autoridade espiritual. E nós temos aqui, um dos temas aqui é cobertura espiritual, né? Cobertura espiritual. E Sim. eu queria dizer, perguntar ao professor, para iniciar essa. Estou vendo aí o pessoal com caneta, anotando, que é bom, né? Anotar os textos que serão dados, etc. A respeito da cobertura espiritual, professor, ela é baseada muito na obediência, né? A cobertura espiritual. Ela é baseada muito na obediência ao líder da denominação, ao líder da igreja, né? Ele se diz ungido do Senhor, ele diz que tem
a espada, né, para liderar aquele povo. Ele diz que ele tem autoridade sobre a vida daquelas pessoas que estão ali. E eu queria que o professor me ajudasse, claro, como sempre, biblicamente, se na Bíblia Que é isso? tiveram pessoas que desobedeceram à autoridade religiosa, como também à autoridade não. governamental. Depois Eu sei, eu você queria vai estar botar no isso numa professor, coisa, o professor no estudo. me responder, por favor. Eu não Professor, pode me ajudar nesse aqui, contexto. ó, Paulo, quadro aqui. Paulo uma vez desobedeceu, sabe? Por favor, professor. Sim. A autoridade na Bíblia, ela não é autoritarismo. A autoridade na Bíblia é vida. Então, quem tem Mas não autoridade foi minha sobre a casa, né? Só não. vida, né? Então, eu tenho aqui os irmãos aqui do grupo. Eu quero aprender com algum irmão o que eu olho na vida dele, a vida dele em si. Eu vejo a vida dele, ele é uma pessoa que ela tem autoridade para me ensinar. Autoridade não é mandar, né? Liderança, esse termo que é muito utilizado pelas pessoas, vamos usar o Novo Testamento, né, como Isaías falou, liderança é serviço. E se existe alguém que desobedeceu às autoridades constituídas da sua época, que foi contra lideranças da sua época, que preferiu obedecer a Deus do que aos homens na sua época, eu não vou citar nem Paulo, eu vou citar Jesus Cristo. O Senhor Jesus é o exemplo de alguém que servia às pessoas e ele desobedeceu naquilo em que as pessoas que tinham uma suposta autoridade em função de seus cargos estavam agindo de maneira incorreta. Então, você pode ver que atitudes de Jesus, elas contrariaram ali pessoas de autoridade. Tanto é que alguns até diziam que ele havia blasfemado contra o sumo sacerdote, contra as autoridades constituídas. Por quê? Porque a vida de Jesus demonstrava isso. Quando se fala de submissão às autoridades na Bíblia, se fala da questão do governo, da questão de você ter algo estabelecido como instrumentos de justiça, né? Aquilo que serve para trazer uma ordem. Então, a mesma Bíblia ela coloca esses dois pontos de maneira muito clara. Nós devemos ser obedientes àquilo que coloca uma ordem. Nós temos as leis que nós devemos submeter, né? As regras de boa convivência. Devemos ser cidadãos que cumprem com o seu papel de cidadão. Ao mesmo tempo, se esse governo, se essa imposição for algo contra a palavra de Deus, segue-se aquele princípio que no livro de Atos está bem demonstrado. É preferível obedecer a Deus do que aos homens. Então, os cristãos, eles são pacíficos. Eles não contrariam as leis no sentido de uma anarquia, de uma rebeldia. Mas toda aquela lei que for contra a vida, o cristão, ele se revolta, ele se indigna contra ela. Então, essa questão do governo, principalmente a igreja, com a sua vocação profética, é uma igreja de resistência. Tudo aquilo que combater contra a vida, que combater contra as coisas boas, da ordem, da decência, a igreja ela se levanta contra. É bem simples isso. Quando se coloca na questão da igreja, aí que não tem dúvida alguma. Por quê? Todos nós somos submissos a uma autoridade. Qual que é a autoridade? É Cristo. Ele é a igreja. Não existe outra cabeça. Cristo é a cabeça da igreja. Aí o que a gente faz? Quando você está em uma reunião da igreja, quando você está na vida entre os irmãos, o que você observa? Que é uma sujeição de um para com o outro, não é a sujeição de vários para uma pessoa, que ela é um ungido, que ela é uma pessoa que tem uma unção especial que vai mandar nos outros. Não. Você pegar, por exemplo, a carta aos Efésios, ali é dito que todos nós devemos nos submeter uns aos outros em amor. E como que é essa submissão? Ela não é uma submissão imperialista, não é uma submissão autoritária. É uma submissão em amor, onde você vê na vida daquele irmão essa autoridade de Deus. É o irmão que ele é guiado pelo Espírito, é o irmão que vai te dar um conselho, é um irmão, o irmão que eu digo é irmão ou é irmã, né? É o crente, é o cristão, a cristã, é o discípulo, a discípula,
que tem mais intimidade com o Senhor, que conhece o Senhor. Isso é uma coisa natural. Os textos de Hebreus, quando fala de obedecer ali, de submeter aos pastores, a palavra ali, a tradução correta é imitar o exemplo. Então, é sempre assim. Como que eu vejo o Alan, por exemplo, ele tem uma vida de dedicação à família dele, então eu vou aprender com ele. Eu olho o Isaías tem uma vida de dedicação, ele é um bom mordomo, ele sabe administrar os seus bens, eu vou aprender com ele. A Bíblia fala isso, né? As mulheres mais novas aprenderem com as mais velhas a amarem seus maridos. Então é tudo pelo exemplo. A liderança do Segundo Testamento é pelo exemplo, nunca é questão de autoridade. Para encerrar, vou pegar um texto que Jesus deixou isso bem claro, lá em Mateus 21. Ele disse, olha, lá entre os gentios, os homens dominam sobre os outros. Lá eles têm os seus líderes, os seus reis, os seus governantes. Eles dominam sobre os outros. Aí o que Jesus fala? Entre vós não será assim. Então é uma ordem do Senhor Jesus, não é uma filosofia moderna, nada. É o próprio Senhor Jesus dizendo que no reino de Deus não é um mandando sobre o outro como é entre os gentios, mas é uma obediência, é um serviço em amor. Você vê pelo exemplo, como Jesus falou, vocês viram o que eu fiz? Vocês também vão fazer isso. É o amor pelo exemplo, é o serviço. Liderar é ser servo. É o menor que é o maior. Esse é o reino de Deus. Quando vem com outro conceito, aí já é algo fora do reino de Deus. Amém, amém. Alguém tem alguma pergunta? Porque as parteiras elas não obedeceram, né, professor? Sim. As parteiras de Moisés não obedeceram às autoridades. Claro. Posso fazer uma pergunta? Por favor. Boa noite a todos. Boa noite. O tema, eu até mostrei o caderno aqui, que na hora que o Isaías falou aí que ia abrir, eu escrevi cobertura espiritual. Eu ia fazer uma pergunta. Só que o que eu entendo de cobertura espiritual, o professor só falou da questão da liderança, que eu entendi muito bem, que a liderança é o exemplo. Mas então não existe a cobertura espiritual, ô professor? É isso? Não, Eu entendi errado. é isso mesmo. Não Meu tem Deus. espiritual. Hum. O que nos cobre espiritualmente, se a gente pode falar assim, a nossa cobertura espiritual é Cristo. Nós estamos debaixo do senhorio de Cristo. E dos nossos Sim. irmãos servimos uns aos outros, né? E quando nós oramos um pelos outros? Isso não é cobertura, é só estar Isso que eu ia falar. percebendo. Existe algum conceito aí de uma cobertura espiritual sobre os outros? O que seria? Eu orar pelo meu irmão. É a única coisa que eu posso fazer por ele. A distância é isso. Eu chegar, você tem um pedido, eu orar por você, né? Aí as pessoas usam isso como uma cobertura de oração, tá? É um termo que é usado, mas no sentido que eles aplicam, a cobertura espiritual, você está debaixo mesmo de alguém, né? E o que nós estamos debaixo é de Cristo. Esse é a nossa cobertura, esse é o nosso sumo sacerdote, esse aí que é o nosso pastor que nos guia. Agora, a nossa relação de irmãos é de cuidado mútuo. É a expressão mais usada no Novo Testamento, Max. É uns para com os outros. É o contexto de mutualidade, né? Uns com os outros. Amor de uns para com os outros, serviços de um para com os outros, dedicação de uns para com os outros, edificação de uns para com os outros. Por isso que Paulo vai dizer aquela figura muito bonita, né? Ele não fala que nós somos apenas membros de Cristo. Ele fala isso, nós somos membros de Cristo. Mas não somente isso, nós somos membros uns dos outros. Amém. Então, eu sou membro, eu vou ser meu membro. O professor? Por favor, Éder. Pode falar? Éder. Então, é muito interessante isso, porque muitos dos líderes, eles usam esse eu tô orando por você, e isso é a cobertura espiritual, eles usam isso como se fosse um espantalho, né? Mas na grande verdade, eles não falam isso. Eles usam isso só para justificar o que eles fazem, mas na grande verdade é eles falarem que são superiores por estar exercendo algum cargo eclesiástico maior, né? E eu acho que o texto que resume tudo isso que o senhor falou é Mateus 23, né? Que fala sobre os fariseus lá.
né? Eu costumo falar aqui que esse negócio de cobertura espiritual e de paternidade espiritual começou lá com os fariseus, né? Eles se Sim, tratavam como mestres, como pai daquelas pessoas ali, e essas igrejas que são neopentecostais, elas só replicaram isso, né? sim, exatamente. Professor, não só as neopentecostais. Eu sou assembleano raiz, ô Éder. Eu sou assembleano da época que eu não podia jogar bola, meu amigo. Não podia jogar bola, É não podia soltar pipa. complicado. Essa colocação de uma autoridade, de uma santidade exacerbada, uma impecabilidade em cima de um homem, isso é algo antigo na igreja. Isso é algo antigo. Que o pastor é um ser superior. Deus fala com ele para depois falar com a igreja. Toda essa cultura de que se você sair daqui fora do tempo de Deus, eu não vou te abençoar. Quantas famílias eu conheci que ficavam obrigados na igreja com medo de sair. Eu costumo na igreja, né? Ficavam naquele templo, naquela congregação, com medo de sair para outra congregação, porque o pastor não dava a bênção dele. Olha que loucura. Sim, Pastor, você vai sem minha bênção. E, para concluir, eu cheguei a ver pessoas que saíram, presbítero, hein? Que saiu da comunidade do templo, ficou 8 meses em outra igreja, outro templo, Wilton, e voltou para essa igreja antiga, que o pastor dizia que quem sai sem a bênção dele vai quebrar a cara, e essa pessoa voltou e pediu perdão. E isso aí, o pastor ficava assim, ó, como quem diz, está vendo? Está vendo? Aí, ó, voltou, quebrou a cara, eu não abençoei, aí, ó. Eu vi isso. Uma petulância, uma arrogância absurda, professor. sim. E isso, né, é claro, a gente está falando dentro do nosso contexto. Não é só no Brasil, mas isso se aplica bem no Brasil, por quê? Porque isso é uma coisa cultural. Você pode ver as denominações no Brasil, vamos fazer uma exceção honrosa aí, né, que você citou. No passado, você não conhecia quem eram os fundadores da Assembleia de Deus. Já pararam para pensar nisso? É, Antes do centenário, as pessoas não sabiam. Você podia perguntar para qualquer pessoa, dentro das igrejas, fora, quem começou a Assembleia de Deus? Muita gente não sabia, porque o início da Assembleia de Deus não era esse início como a gente vê nas outras denominações. Não estou dizendo que a Assembleia de Deus esteja correta, estou dizendo historicamente. A intencionalidade do Daniel Berg Gunavingre não era transformar o que a gente viu aí. Mas se você olhar, por que eu estou falando isso? Porque eles eram suecos, que passaram pelos Estados Unidos e chegaram no Brasil. Eles não estavam acostumados com a cultura brasileira. Se você estudar a história dessa denominação, por que eu cito a Assembleia? A maioria aqui dos irmãos tiveram contato com a Assembleia e ela é a denominação evangélica que tem o maior número de pessoas no Brasil hoje. Ela é uma denominação que é boa de ser estudada porque ela representa muito bem a característica brasileira. Até o centenário da denominação, você não sabia quem era Daniel Berg Gunavingre, nem mesmo quem era da Assembleia de Deus. Os irmãos, o Alan, o Isaías, os irmãos da Assembleia, sabem disso. A pessoa não sabia quem era eles. Depois do centenário, aí sim, começou a fazer uma grande divulgação. Mas eles vieram para o Brasil e fundaram aqui. Agora, as igrejas que começaram aqui com brasileiro, você pode ver qual que é a característica dela. É um homem forte na frente. Por exemplo, Universal do Reino de Deus. Quando eu falo Universal, na sua mente vem Macedo. Quando eu falo Internacional da Graça, vem R.R. Soares. Deus e Amor, Davi Miranda. O Brasil para Cristo, Manuel de Mello, porque isso é cultural nosso. O Brasil, o Ariovaldo Ramos, ele tem uma pregação muito legal sobre isso. Ele fala a questão do coronelismo. Como é? Coronelismo. Coronelismo. Coronelismo, exatamente. Os coronéis. O brasileiro, ele gosta dessa liderança forte. Basta ver na política. Tá aí Bolsonaro e Lula tanto tempo aí.
o brasileiro ele gosta de pessoas que são fortes, que demonstram poder. E, infelizmente, essa questão cultural, esse coronelismo, ele adentrou as igrejas. Ele já vem nesse aspecto cultural. E uma doutrina como essa que o Éder falou, que vocês falaram, de um homem forte que falou, oh, você está debaixo da minha autoridade, se você sair aqui do meu rebanho e você for para lá, você vai ser amaldiçoado, isso pega muito bem num país como o Brasil. O brasileiro, ele se encaixa nisso aí de uma maneira tranquila, esse coronelismo que vocês estão falando aí. Amém. Mais alguma pergunta sobre esse assunto de cobertura espiritual? Selmo, abre o som aí, Selmo. Aí, microfonezinho. O microfonezinho. Tu tá no celular? Tá no celular, Selmo? E você consegue abrir para eles aí? Tá. Eu não consigo, não. É do Não, lado... né? É do lado esquerdo embaixo, Selmo. É um microfonezinho que tem. Do lado esquerdo embaixo. Aí, Abriu. Já foi. Foi, pode falar. Em relação a essa questão da cobertura espiritual, então, como é que ia funcionar, como já até aconteceu comigo, né? Eu até agora entendia dessa forma, que você, para sair de uma igreja, né, e passar para outra, você tinha que conversar com o pastor, pedir a permissão a ele te abençoar e você ir embora, né? Eu entendi até agora, sim. E como é que funciona? Se você está numa igreja e de repente você se aborreceu, se estressou com alguma coisa, ou com o próprio pastor, é você sair direto, sem problema nenhum, e ir para outra igreja? Funciona assim? Seria o correto? Então, Selmo, é uma questão mais estrutural isso, né? Porque a gente tem que considerar que a denominação que a pessoa esteja seja uma igreja. Aí já entra uma Correto. questão bem grande nisso aí, né? Mas vamos considerar que seja assim, né? Por quê? Eu estou considerando que a denominação seja uma igreja. Tem uma diferença aí de denominação para igreja. Igreja é o corpo de Cristo. Denominação é uma organização religiosa que tem as suas regras. Uhum. Né? Então, é o que eu falo Correto. para eu não concordo com a regra. Você está num ambiente que tem uma regra, não tem como. Se você faz parte de uma denominação, é como se você estivesse num clube, numa organização. Então, lá tem o seu regimento, Selma. Então, a pessoa tem que definir dentro daquele regimento. Na questão da igreja, não tem essa questão de eu estou aqui me reunindo com os irmãos, eu não quero mais, eu não posso ir para uma outra reunião. No corpo de Cristo não tem isso. Primeiro que eu tenho que estar em comunhão com meus irmãos, com o corpo de Cristo. Né? Então, se eu tenho uma diferença com o Selma, eu tenho que resolver com ele. Isso não quer dizer que o Selma é o meu pastor e eu sou subordinado a ele. Não. É uma relação fraternal, de irmãos. Mas eu entendo a situação que você está colocando. Você está numa denominação, aí você quer sair e ir para outra. Biblicamente, não tem problema nenhum você sair de um local e ir para outro, biblicamente. Não tem nenhuma implicação. Você não vai ser amaldiçoado, você não vai perder a bênção de Deus, nada. Agora, o que acontece? Como é um sistema denominacional, lá tem as regras. Essa é a questão. É que nem eu falo para muita gente. Entendi. Ela está numa denominação, aí ela está desperta, os olhos dela foram abertos. Aí ela fala assim, eu não concordo mais com ela, Wilton, mas eu tô lá. Aí ela fala, então você tem que ter cuidado principalmente com a sua mente. Por quê? Você vai estar num ambiente onde você já não concorda com as coisas que são feitas lá. Você vai ficar lá por quê? Se você tiver a oportunidade ainda de ter um espaço para você ensinar, para você ter comunhão com os irmãos, que seja uma coisa que não afete diretamente ao fundamento da palavra de Deus, tudo bem. Eu não sou contra a pessoa ficar. A questão é essa. A pessoa ela já não se encaixa lá, mas ela fica. E aí ela fica numa luta que ela só vai passar mal para ela mesma. Ela só vai atingir o coração dela, a mente dela. Então eu falo para as pessoas, saia de lá. Você não é obrigado a estar, não tem nenhum local que obrigue você a ficar. Agora, é aquilo que o irmão Isaías falou. Nesses ambientes, cria-se essa cultura do medo, esse coronelismo. O cara fala, se você sair daqui sem a minha bênção, você vai para... Quer dizer, mas não está escrito na Bíblia que é você que me abençoa, que eu estou debaixo da sua bênção. Não tem isso. Mas isso é uma regra denominacional. Assim como acontece em outras religiões, tá? A gente está comentando aqui no ambiente evangélico, mas isso acontece em várias religiões, essa questão do domínio.
você vê em seitas, a Netflix, até conversei isso com o Candomblé, Alan, a no Netflix, ela candomblé, sim. mostrou os gurus lá, né? O cara chegava, ele fazia uma imposição mental tão grande na mente da pessoa que a pessoa adoecia. Tinha gente que chegou a tirar a própria vida, esses gurus nos Estados Unidos. Então, você pegar o Jim Jones, né? Que o Chico Anísio até tinha aquele quadro do Tim Tones, né? Que era uma zombie lá, Jim Jones. O Jim Jones, pelo menos, ele foi um cara sincero, né? Eu ri, mas é uma coisa assim trágica, mas ele foi sincero. Ele acreditava que se eles tomassem o veneno e morressem, eles iam encontrar com Deus. Olha só a liderança do cara, como era influente. Ele levou mais de 900 pessoas a morrerem juntas com ele. Então ele, pelo menos, não foi aquele cara que falou assim, ó, se joga do precipício que eu vou ficar olhando. Ele também tomou o veneno. Mas por que as pessoas fizeram isso? Porque elas acreditavam que ele era um guia espiritual. Então você Entendi. Não, beleza. tem esses níveis, né? Tem um nível É. até de você morrer mesmo, literalmente. Outro nível de uma pressão psicológica que, às vezes, a pessoa carrega por toda a vida. Ela fica morta durante toda a vida porque ela acredita que aquele homem tem uma ascendência sobre ela. Então É ela não é isso. livre, professor. Ela não tem a liberdade de Cristo. Não tem a liberdade de Cristo. Não tem. Não tem. Eu volto a dizer, isso não é só na religião cristã, não, hein? É porque aqui o nosso assunto é a religião cristã. Mas várias religiões têm a figura do chefe, do líder, do sacerdote, do ungido, do pajé, do guru, que o cara ele tem domínio sobre a vida da pessoa mesmo. A pessoa não faz nada sem perguntar para ele, a pessoa é total por ele. A gente tem vários exemplos na história sobre isso. Para comprar casa, tem líder que você vai comprar uma casa, tem que falar com ele, vai comprar um carro, tem que falar com ele, vai arrumar uma namorada, tem que falar com ele. Tudo ele é o dono da vida. Nesse nível que você está falando é pesado, mas ainda está na base do conselho. Tem outras, Isaías, que a mulher do cara é do guru, a casa é do guru, tudo da pessoa é do guru. É isso, é normal. Vamos lá, gente, vamos lá. E com relação ao que você perguntou, Selmo, tem amigos meus que já foram sair de denominações assim, porque não concordou que o pastor dele estava indo para Israel todo ano com dinheiro da igreja, trocando de carro com dinheiro da igreja. E na igreja, várias pessoas necessitando. O cara foi no gabinete com a esposa, com os filhos. Ó, eu vim aqui porque eu queria me despedir do senhor, que eu estou indo para outra tal. Blá, blá, blá. O cara, tudo bem, você vai, mas sem a minha bênção. O cara falou, eu não vim aqui pedir tua bênção, eu vim aqui só educadamente, que eu sou um homem educado, na frente dos meus filhos aqui, dizendo que eu não vou voltar mais aqui, tá bom? Fica com Jesus e um dia nós vamos nos encontrar no céu. Assim que ele falou e virou as costas e foi embora. Livre, entendeu? Agora vamos lá. Professor, são 9h37, partindo para outro assunto aqui que é facinho, facinho. Muito facinho. O Alan queria falar alguma coisa, Alan? Pastor Isaías, só concordando aí, na realidade, isso aí já vem desde a colonização do nosso país, né? Nós temos essa cultura de coronelismo, né? Isso. E a gente carrega isso aí para todos os segmentos. Se você for conversar com o candomblessista, com o bandista, eles também têm o guru deles lá também na religião deles. É uma cultura que já está enraizada já no nosso meio, já. Entendeu? E aí a gente acaba trazendo também para no meio da nossa crença, né? Da nossa religião, né? Isso. Aquilo que vocês estão... É muito bem colocado, porque essas figuras que foram citadas aí, você pode pegar o pajé, o guru lá, é sempre alguém que tem um contato com o divino. Então, o camarada da religião, ele transfere para aquela pessoa o divino. Então, a palavra daquele homem ali é como se fosse a palavra de Deus, da divindade que ele acredita. Então, se você for contra aquele homem, se você não concordar, é como se você tivesse... Contra Deus. Para não deixar isso, para deixar bem claro isso. Vocês lembram uma fala do Malafaia algum tempo atrás, que ele falou assim, olha, se o seu pastor é ladrão, não se mete com isso não, é entre ele e Deus. Ou seja, é uma coisa, o cara é ele e Deus, o cara pode fazer qualquer coisa que é entre ele e Deus. E outro problema também, Wilton, é espiritualizar tudo também, né?
Exato. Quando nós tomamos uma decisão, na maioria das vezes Deus não falou nada. Na maioria das vezes Deus não falou nada. Nós tomamos decisão por causa que nós não estamos satisfeitos com o que Exato. acontece em algum determinado lugar, né? E aí, Exato. colaborando com o que o Isaías falou, que depois o irmão voltou lá para poder pedir perdão, vai ter momentos, algumas escolhas que nós vamos fazer que vai dar certo e outras vão dar errado. É a É a lei natural. É a lei natural. Exato. Isso aí, exatamente. Exato. Muito bom, gente, muito bom esse assunto. É muito bom mesmo, porque parece que é algo tão distante de nós, né? Mas é o que mais tem, gente, é o que mais tem. Dá uma pena enorme, sabe? Você vê pessoas doentes, pessoas machucadas, Exato. pessoas que não conseguem sentir a presença de Cristo, estão ali dentro daquele jugo, daquela briga, daquela disputa. O diácono brigando para ser presbítero, né? O diácono Exato. brigando, pisando por todo mundo. O presbítero brigando para ser evangelista. E quando ele não vai, a família toda fica indignada, sabe? E o pastor impoluto, naquela soberba, naquela coisa. É aquele obreiro puxa-saco. Mas eu não posso fugir, aqui do que Jesus falou. Jesus não botou o diabo nessas histórias. Professor Wilton, tu me ensinou isso, que o resumo disso tudo é tudo por causa do teu dinheiro. Exato. É tudo por causa do dinheiro. Você saindo da igreja, o dinheiro vai cair a arrecadação. Você saindo do centro de Candomblé, vai cair a arrecadação. Então, o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É assim que a Bíblia diz, não é? E Satanás não tem nada a ver com isso. Deixa o coitado de Satanás de fora. Deixa o coitado de Satanás de fora. Que ele não tem nada a ver com essas questões. É o homem mesmo com o olho grande no dinheiro. Agora vamos lá. É um assunto tranquilo, que eu não sei se todos perguntaram, se tem mais alguma pergunta. Tá? Podemos fechar esse assunto? Amém. Amém. Vamos lá, professor, uma pergunta. Esse assunto é facinho, facinho. As igrejas falam disso uma vez por semana. Professor, eu sou crente, sou pastor, sou líder dos homens, mas decidi, pastor, me matar. Vou me matar. A pergunta, pastor, o professor Wilton, o suicida, ele vai para o inferno? A maioria diz que vai, mas eu quero saber o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? Porque nós estamos aqui para mergulharmos na palavra. Por favor. Certo. Vocês estão me ouvindo bem? Acho que estou sem imagem, né? Tá, mas estamos ouvindo bem. Então é a conexão, tudo bem, não tem problema. Essa é uma questão muito interessante mesmo. Muitas dúvidas ocorrem sobre isso. Até hoje, o melhor estudo que eu vi sobre isso foi um da editora Fiel, de um teólogo chamado Miguel Nunes. Ele faz um estudo muito apurado que até o Hernandes Dias Lopes segue esse estudo. Biblicamente, não se pode afirmar que um suicida ele vá para o inferno. Biblicamente. Você não tem base bíblica para afirmar isso. É lógico que o dom mais precioso que Deus nos deu fora de Cristo e a sua salvação é o dom da vida. A vida é a coisa maravilhosa. A vida é o próprio Deus, né? Jesus Cristo, ele fala que ele é a vida. Então, o suicida, o que ele declara? Ele chegou num estado, e aí a gente tem que observar cada caso, né? Porque tem questões que são mentais, são questões psicológicas profundas. Não é uma decisão que a pessoa toma de uma hora para outra, né? Tem no dia lá da prevenção ao suicídio, o Hernandes Dias Lopes pegou uma pesquisa que é muito interessante, que ela derruba a questão do mito do suicida. Qual que era o mito? A pessoa fala assim, vou me matar,
Aí o que as pessoas falavam? Ih, nem se preocupa porque essa pessoa não vai se matar. Isso não é uma verdade, tá? Há relatos, vários relatos de pessoas que foram avisando que ela ia se matar e chegou um dia que ela se matou, ela tirou a própria vida. Então aí nós temos casos que é uma perturbação mental, casos até de possessão, casos de depressão profunda, né? E pessoas acabam tirando a sua própria vida. Então, eu creio que seja uma perda muito grande diante de Deus. É uma pessoa que está declarando que ela já não possui mais nenhuma capacidade de enxergar a vida por um lado positivo, que nem mesmo a fé dela ela consegue contemplar que possa dar uma solução nisso. Então, é um nível de desespero muito grande, é algo bem extremado. Essa pessoa ela tira a sua própria vida, mas a Bíblia não fala que esse é um pecado imperdoável. Por que que surge muita dúvida? Porque para muita gente, a salvação de um cristão é algo que só se dá no momento da sua partida. Não é isso, Isaías? O pessoal acha que é o seguinte: Exatamente. eu vou viver na minha vida cristã, aí se eu lá no último momento eu morrer em pecado, e o que é morrer em pecado? É cometendo ato pecaminoso. Eu vou para o inferno. E é sempre aquela pergunta que surge, né? A gente, quando trata desses assuntos, surge uma pergunta, acho que o Alan já participou disso também, que o pessoal fala assim, ó, o camarada ele é crente fiel a vida toda dele. Aí coloca lá o que é ser crente fiel. Ele é dizimista, participava da igreja, participava dos cultos, era um bom marido, tal, 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 tal. Aí, no momento da morte dele, ele estava traindo a esposa. E aí ele teve ataque do coração e morreu. Aí o que o pessoal pergunta? E tal pessoa? Foi para o céu ou foi para o inferno? Por que isso acontece? Porque se coloca a salvação nesse último momento, né? No último suspiro. Então, por isso que o pessoal fala, olha, eu vou orar agora à noite, porque eu não sei se eu vou acordar amanhã. Então, Senhor, eu te peço perdão por palavras, pensamentos e atos, né? E pronto, eu posso dormir que se eu morrer aqui eu vou para o céu. Então, a gente tem que tirar essa visão aí, entender o que é a salvação. É claro, isso não é um estímulo a pessoa se suicidar, muito pelo contrário, você tem sempre que lutar pela vida, mostrar que sempre há uma saída. E todas as pessoas que chegaram no momento de crise e perseveraram e tiveram fé em Deus e confiaram, elas saem da situação. Há vários testemunhos sobre isso. Mas nós não podemos afirmar biblicamente que a pessoa que tira a sua própria vida, ela vai para o inferno. O mandamento lá que fala para você não matar, é claro, envolve vida, mas ali é o mandamento de você não ser um assassino, né? De você não usar da violência para você tirar a vida de ninguém. Por outro princípio, é claro, se você não deve tirar a vida de uma outra pessoa, você não deve tirar a sua própria vida, é lógico. Mas isso não quer dizer que se você fizer isso, você vai ser condenado por fazer isso. Se vocês quiserem, depois do estudo, eu mando lá o link no grupo desse estudo desse Miguel Nunes, da editora Fiel. Ele vai explicar muito bem isso, ele vai citar as posições, quem defendeu que ia para o inferno, quem não defendeu isso, e biblicamente não tem apoio para você dizer que a pessoa perdeu a salvação dela por cometer suicídio. Perguntas. Eu tenho uma pergunta para fazer, hein? Vamos lá, perguntas. Perguntas. Fala, Alan. Abre aí o microfone. Tá fechado. Tá fechado, Alan. Abriu. Não, não. Abriu, abriu, abriu. Fechou. Abriu e Fechou. fechou. Abriu? Abriu. A Bíblia fala de algumas questões de que não herdarão o reino dos céus, né? Mas com esse caso aí, a Bíblia não tem nenhuma diretriz. Então, ninguém pode falar, neste caso, quem vai para o céu ou quem não vai para o céu. Essa semana eu estava conversando com um irmão que uma pastora falou para ele que o nome dele não estava escrito no livro da Bíblia. Eu já conhecia do porteiro do céu, né? Que é esse que fala quem vai e quem não vai. Agora é o novo, é o bibliotecário do céu. Essa é a nova modalidade agora. Cada dia nós ficamos mais surpreendidos com o que as pessoas são capazes de falar, não biblicamente, né? Mas através da religião, né? Exatamente. Sim. E isso aí, Alan, eu tinha lá em São Paulo, tinha um pastor desse aí também.
ele pegava aquele texto de Filipenses 4:3, aonde Paulo fala assim, né, que ele considera lá os irmãos de Filipos, os obreiros lá, os irmãos que trabalham com ele, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Aí tinha um pastor em São Paulo que ele falava que você tinha que ir lá na reunião dele, que ele ia orar, e quando ele orava, o Senhor mostrava se o seu nome estava lá no livro da vida ou não. Então, eu já vi isso aí também já uma vez. Professor, esse livro da vida é literal ou não? É uma forma, né, como eles entendiam no passado, né, a linguagem da época. O que significa livro? É onde tem um registro, né? É que nem hoje, quando você prega assim, Zé, no dia do juízo final, vai ter um telão onde vai passar lá as suas obras. Você imagina você falar isso naquela época, telão. O pessoal nem sabia o que era um telão, né? É uma linguagem dos registros. Fala, ó, tudo que você faz está registrado diante de Deus. Tá? É uma linguagem simbólica. Porque se fala a respeito dessa questão do livro da vida, não é? E tem aquela questão interessante que é até anedótica, podemos dizer assim. A pessoa que volta, me perdoa usar esse termo, volta para Jesus, né? Né? Volta para Jesus. As pessoas se baseiam em falar volta para Jesus como se fosse bíblico isso, não é bíblico. E as pessoas se baseiam dentro do filho pródigo, não tem respaldo nenhum para você falar, usar esse termo. Ninguém volta para Jesus. Ou você é de Jesus ou você não é de Jesus. E a pessoa fala, quando a pessoa saiu do convívio da comunidade cristã, fica um tempo, depois ela volta, a pessoa fala que o nome dela vai ser reescrito no livro da vida. Aí eu até brinco que imagina a borracha desse anjo. Apaga, quando o cara sai da igreja, apaga. Quando o cara volta, escreve de novo. Quando o cara volta, apaga. Quando o cara volta, escreve. Entendeu? É uma anedota que as pessoas falam isso assim, pregando que aleluia! Vai despercebido isso e tal. Agora, voltou, professor? Voltou bem. Voltou. Vamos lá, professor. Esse assunto do suicídio é algo que causa até escândalo, podemos dizer assim, pelo que nós falamos aqui. Muitas pessoas vão bater no pé e dizer, não, se a pessoa pegou um revólver, Exato. deu um tiro na cabeça dela, ela caiu nos braços do inferno. Exato. Caiu nos braços do capeta, como falam, né? Isso está de acordo com a visão que a pessoa tem da obra da salvação, né, Zé? Exatamente. As pessoas elas não acreditam que na cruz do Calvário houve todo o processo de salvação daquela pessoa na cruz do Calvário. E a pessoa acha que Jesus fez uma grande parte na cruz. Isso. Mas depende dela. Ela que... eu gosto até de bater no peito. Eu que sou responsável pela minha salvação. No final das contas, sou eu que me salvo, é isso mesmo. No final das contas, aquele sacrifício na cruz foi besterol. Na realidade, sou eu com a minha história. É isso aí. Como é que é, professor, que você falou? Ali foi o pontapé inicial na cruz. O pontapé inicialzinho. Isso. Jesus fez aquela besteirinha lá na cruz. Agora o restante é comigo, com o papai aqui. Deixa comigo que eu vou entrar no céu. É comigo mesmo. Eu vou evangelizar, eu não vou adulterar, eu não vou trair minha mulher, eu não vou falar mentira. Aí eu. Isso. E o texto de Efésios vai totalmente contra isso, né, professor? Sim. O professor teria algum outro texto que derrubaria essa tese desse soberbo que acha que ele fazendo um pouquinho ele vai para o céu? O professor teria um texto? É esse mesmo, Zé, que você citou, Efésios capítulo 2. A salvação ali do início ao fim é uma obra da graça de Deus. Não vem de vós para que ninguém se glorie. Ninguém se soberbeça. Não tem como se gloriar na salvação. A salvação quanto mais você estiver cheio do Espírito,
mais você vai ver que você não merecia isso. Você se vê mais incapaz. Porque quem é transformado à imagem de Cristo vai se conscientizando cada vez mais o quão longe Cristo está. E quem é que pode comparecer diante de Deus e ter toda a sua vida satisfeita em Deus? Quem pode dizer para Deus assim, olha, Senhor, a minha vida é uma vida que mereça a salvação? Quem é que pode fazer isso? Nós estamos comemorando hoje o dia da Reforma Protestante, né? Como que surge esse conceito da reforma? Como que se deu esse pontapé na vida aí do Martinho Lutero? Foi exatamente nessa contemplação. Ele está lá verificando pela Escritura que Deus é santo. Ele Que Deus pagava indulgência? Como é que eu, pecador, vou comparecer diante de Deus? Ele falou, não tem como. Ele entrou numa crise. Ele falou, não tem como eu comparecer diante de Deus. Eu tenho que ser condenado. Deus, ele é santo. Deus, ele é justo. Deus, ele tem todos os atributos perfeitos. E eu olho para mim mesmo, o que eu vejo? Pecado, desgraça. Eu sou mal. Como que eu vou comparecer diante de Deus? Aí vem o texto de Romanos 1, né? O justo viverá pela fé. Citação lá de Abacuque. Aí ele entendeu. Não é pela minha virtude, é pela fé. O que agrada a Deus é a fé. Nós somos justificados pela fé. É o lema da reforma, né? Sola graça, sola gratia, sola fide, só a fé, só a graça, somente a Escritura, somente Cristo, somente glória a Deus. A justificação é pela fé, não é pelo meu mérito, não tem como eu comparecer diante de Deus. Eu posso tentar viver a minha vida na maior retidão possível, que minha vida nunca vai alcançar o padrão de Deus, nunca, 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 nunca. E os homens sempre buscaram essa autossalvação, né? Sempre. Nos mosteiros, eu já li sobre isso, professor. Eles iam para mosteiros, ficavam lá no mosteiro, no convento, as mulheres no convento, que eu vou ficar longe do mundo. Exato. E teve um, não me lembro, professor, não foi Ário, não, que ele fez um poste assim, subiu em cima do poste. O pessoal lá, se você pegar aquele livro Os Padres do Deserto, isso. Ele tinha esses movimentos, o cara subia lá no poste para não comer, não beber, ficava lá, fora do mundo. Aí você fala, mas e o mundo que está aqui dentro? Isso, na cabeça, isso. Uma vez eu estava na escola dominical e era uma aula que o Celso passou para o pastor Libório dar essa aula, que era a questão de namoro, noivado, casamento, e o Celso, como não é casado, ele falou assim, vou passar para o pastor Libório, e o pastor Libório aceitou dar aula. Aí no meio da aula era uma classe de jovens, uma classe, assim, tinha bastante jovens. Dizem que foi a classe no Brasil naquela época que tinha o maior número de jovens, a Assembleia de Deus de Duque de Caxias. Mais de 120 jovens na escola dominical. Aí teve um rapaz que levantou a mão e fez uma pergunta para o pastor Libório. E falou assim para ele, pastor, e se eu quiser viver uma vida de santidade e não quiser namorar e não quiser casar, eu quero viver uma vida só para Deus. Eu posso me castrar? O rapaz perguntou isso sério, tá? Pode parecer piada, mas ele perguntou isso sério, no meio da classe. Era um rapaz sério esse rapaz. Ele tá vivo aí, conheço ele, tá até hoje. Eu posso me castrar? Aí você imagina, Isaías, todo mundo olhando e esperando a resposta do pastor. E agora? Deus. O que vai responder pro menino? Aí o pastor, mais de 80 anos, olhou para ele e falou assim, meu filho, a cabeça que você tem que castrar não é a de baixo, é essa aqui, ó. Essa é a cabeça que você tem que castrar. É daí que nasce todo o pecado, né, professor? É daí que vem tudo, meu irmão. Aí porque é quando a Bíblia fala que é do coração, que Exato. não é um músculo. É a mente. Entendeu, Max? Não é um músculo o coração, é a mente. É a mente. Vamos lá, pergunta, Márcio Pimenta. Boa noite, irmãos. Professor, imagina aqueles que perdem e acham a salvação toda hora, perde e acha a salvação toda hora. Será que eles entendem aquele momento que Jesus recebeu todo o pecado do mundo, ficou separado do Pai por alguns segundos ou alguns momentos? Será que ele entende que momento foi esse? O Sproul falava, Márcio, que deve ser a vida mais infeliz que um ser humano pode viver.
você viver uma vida dessa, você achar que você está salvo, depois você não está salvo, depois você está salvo, você não está salvo. Fala assim, quem pode ver uma vida alegre no mundo desse jeito? Não compreendeu exatamente o que você disse. Não compreendeu o que aconteceu na cruz. Você tem que direcionar essa pessoa para a mensagem da cruz, mostrar para ela o que aconteceu lá. Aquele sacrifício perfeito, maravilhoso. É ali que a pessoa tem que entender o que aconteceu. Quando ela entende isso aí, ela nunca mais vai duvidar da obra de Cristo. Nunca mais. Amém. Amém. Obrigado, Márcio, pela participação. Mais alguém quer participar? Todo mundo quietinho, professor. Maravilha. Ou entenderam tudo ou não entenderam nada. O pessoal dizia assim, né? Wilton, Oi. tem uma frase que diz, né, que se o homem, eu não me recordo quem falou ou quem replicou, né, que se o Sim. homem viveu uma vida santa a sua vida inteira e chegar na hora do juízo, Jesus Cristo resolvê-lo, condená-lo, ele tem toda a razão. E aí isso explica que não é pela obra, é pela graça de Cristo. Exato, exato. É. Você vê, Alan, que nada nosso é bom. Você vê, a oração que a gente faz, a Bíblia fala que a gente não sabe orar como convém. As nossas obras de arrependimento são egoístas. A gente tem que se arrepender até do arrependimento. O Jonathan Edwards falava isso, né? Então, não sobra nada, gente. Se a gente não jogar em Cristo, não sobra nada para nós. Não tem chance de você chegar diante de Deus. Imagina. Eu não consigo comparecer nem diante de vocês, quanto mais de Deus. É muita prepotência. É muita. Aí vem, professor, aquela pergunta, né? Que foi muito banalizado esse termo por um líder religioso aí. Uma vez salvo, Exato. salvo para sempre. Aí o irmãozinho vem logo com essa complementação. Ah, então, quer dizer que eu sou salvo? Eu posso beber, posso fumar, posso mentir, posso adulterar. Aí o irmãozinho vem logo com essa pergunta. O que o senhor responderia para ele, professor? Que ele não entendeu o novo nascimento, Isaías, porque se você tem a salvação em Cristo, você não vai desejar pecar. Se você entendeu a salvação, você não vai falar assim, já que eu estou salvo, então eu posso pecar. Quem tem isso em mente não entendeu o novo nascimento. Salvo. E não é salvo. O desejo dele é continuar pecando. E faremos, pois, irmãos, pecaremos? Exato. Já não morreu por pecado? Por que você está preocupado ainda? Exato. Paulo dá essa resposta. Paulo dá essa resposta, né? Resposta que o Alan falou. Exato. E por favor, Josimar. Que... Márcio, depois o Josimar vai falar. Fala, Márcio. Tudo isso aí que os irmãos estão falando, se isso não constranger ele, realmente ele não entendeu a salvação. Se toda essa vontade e desejo de pecado que ele está mencionando que pode fazer, na verdade, todos esses atos teriam que constranger ele a cada dia que ele entender que, se não fosse a graça de Deus, a ênfase dele era viver mesmo nessa vida e não ter o conhecimento dessa graça divina e maravilhosa que todos os dias nos abraça e nos dá o amor do Pai. Você falando aí, lembro do pastor Antônio Caim. Uma vez ele foi numa casa e levaram lá o homem lá que era o mais intelectual lá de Londrina, na casa desse homem, levaram ele lá. Aí o homem, ele sentou, que jeito dele, né, serião, tal. Aí o homem começou a dar uma aula de filosofia para ele. Conceitos filosóficos sobre a existência de Deus, a negação de Deus, tal. Aí quando o homem parou de falar, ele falou assim pro pastor, o senhor tem alguma coisa para falar de tudo isso que eu falei? Aí ele falou assim, tem. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Aí o cara ouviu e começou de novo, falando conceitos filosóficos, teológicos, tal. Aí quando o cara parou de falar, ele falou, então, o que o senhor tem a dizer? Ele falou, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É João 12, né? Falou pela segunda vez. Aí na terceira vez, o cara fez a mesma coisa. E quando terminou, e aí, o senhor tem alguma coisa a dizer? Tenho.
Aí citou João 1,12 de novo. Mas a todos quanto receber. Na terceira vez, o homem caiu de joelho ali chorando. Aí perguntaram para Buxaim, por que o senhor fez isso? Ele falou assim, quem convence é o Espírito pela palavra, não é o meu argumento. Então é o que o Márcio falou, a pessoa não entendeu o novo nascimento, não adianta você querer debater com ela, não adianta. Vai virar um debate ali teológico, filosófico. Ela não entendeu o que é Cristo. Márcio, abre aí, Márcio, por favor, o microfone. O microfonezinho embaixo do lado esquerdo. Embaixo do teu lado esquerdo do aparelho. Quem que é? O Josimar? Josimar. Frio. Cadê? Ele saiu, voltou. Voltou. Vai, Márcio. Embaixo do lado esquerdo, é o microfonezinho. Vai. Não, não abriu ainda não. Naquela hora. Agora acho que congelou ele lá. Isso, Márcio. Tu abriu aquela hora, lembra? Embaixo do lado esquerdo. O microfonezinho que tem, pequenininho. Clica na tela e vai aparecer. Clica na tela. Aí, abriu. Isso. Pode falar. Aí, abriu. Pô, rapaz, é o seguinte, eu aprendi, tá me ouvindo aí? Estamos, bem. Eu aprendi há mais de 30 anos, porque eu... Hã? Tá me ouvindo aí? Bem. Sim. Eu já aprendi há mais de 30 anos. Eu tenho uma pessoa que ela ela teve HIV, ela tem HIV, e ela falou comigo que ia suicidar. E eu falei para essa pessoa que eu não ia no enterro dela. E ela, muito desesperada, eu falei, não faça isso, se reconcilia com Deus, que Deus ele perdoa e tal. Não, mas eu vou me matar. Eu falei, se tu se matar, eu não vou perder meu tempo de ir no enterro, porque os suicida não herdarão o reino dos céus. Então eu aprendi isso já há mais de 30 anos. E eu afirmei isso com toda a força. E a pessoa falou, se você se matar, fique sabendo em vida que eu não vou perder meu tempo de ir no teu enterro. Porque se você vai para o inferno, o que eu vou fazer no teu enterro? Se você não tem consideração com você. Então, realmente, eu escutando aí o professor falar, eu concordo em parte, né? Que realmente a gente vê essa questão de doença psicológica, essas coisas todas, a pressão da vida, do dia a dia, né? E, assim, eu gostaria de aprender mais sobre isso, porque eu falei para a pessoa que se ela se matasse no enterro dela, que ela ia para o inferno. Falou até um Não tenho versículo. aqui agora... Usou até um versículo não bíblico para ela que colou. Exato. Tu falou um versículo, aí... um versículo que não tem na Não, eu Bíblia, não falei. mas colou. Não, eu não... eu falei que eu não ia no enterro dela porque ela ia direto para o inferno. Suicida não entrará no reino dos céus. Então, a gente aprendemos isso, né, como eu já falei, 30 e poucos anos, falando e tal, ouvindo isso e falando. E é interessante. Concordo com o que o senhor falou, a questão hoje, né, dos estudos mais avançados. E realmente, a pessoa, para fazer isso, aí a gente tem que analisar bem direitinho para poder falar, Exato. analisar e o que eu fiz, que de repente essa pessoa, graças a Deus, né, ela seguiu o meu conselho, Deus foi com ela, né? Isso. E eu sempre falei, não faça isso, Deus perdoa pecado, Deus é a vida, tal. Eu aconselhei, né? Da palavra também, usando a palavra, dizendo para não Ela não se fazer matou, isso. não, Márcio? E Ela não essa se matou, pessoa não? hoje, ela toma um remédio, está aí, Amém. não se matou. Então Amém. eu louvo a Deus, glorifico a Deus, entendeu? Mas eu queria me aprofundar nessa questão aí, porque às vezes a gente, por falta de conhecimento, a gente acaba entristecendo a pessoa, às vezes já está querendo fazer um negócio.
e você fala isso, não foi o caso dela. Mas, às vezes, isso aí poderia soar negativo e ela realmente, vou tirar minha vida, não quero nem saber. Entendeu? É uma Uhum. questão de se pensar. Boa, Obrigado boa, Exato. Márcio. pela oportunidade. Boa, Márcio, boa. Vamos lá, gente. Eu creio Alguma... que Quer Deus, falar, eu creio, Selmo? eu creio, Fala aí, eu creio, fala, Wilton. eu creio que Deus não ficou chateado com ele, porque a intenção dele foi para, Obrigado pela oportunidade. Mas né? eu quero aprender mais sobre isso. Eu creio que Deus ele não ficou chateado contigo, porque você lutou pela vida, né? Você lutou pela vida e graças a Deus ela não tirou a vida. A gente tem que lutar pela vida até o fim. É o instinto de preservação maior que nós temos é a vida. Então, assim, eu creio que Deus não olhou para você e falou, você falou uma coisa errada. Não, não, você lutou pela vida e isso é muito digno. Agora, é como você disse, hoje nós, recordando, dia da reforma, né? O solo é a escritura. O que que a escritura diz, né? O que que o suicídio é? Ele é um pecado. Se eu disser que ele não tem perdão, eu estou transformando esse pecado num pecado imperdoável. E a Bíblia fala que o suicídio não é um pecado imperdoável. Mas por que que isso fica na mente das pessoas? Por quê? É aquela questão que eu trouxe no início. O momento de salvação para a maioria das pessoas, aonde que se dá? Não é quando ela crê em Cristo, é no momento final da vida dela. E para o suicídio, ele não teria o tempo de se arrepender desse pecado. A pessoa fala assim: o suicídio é um pecado. A pessoa tirou a vida dela, ela pecou. Como ela não teve tempo de se arrepender, então ela morreu em pecado e foi para o inferno. Esse é um pensamento lógico, só que não é um pensamento bíblico, porque a Bíblia fala que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E Cristo morreu por todos os nossos pecados, pelos nossos pecados do passado, do presente e do futuro. Nossos pecados eles estão lá na cruz de Cristo. E é claro, como Isaías falou, isso não vai fazer a gente pecar. Mas nós não podemos afirmar biblicamente que a pessoa que cometeu um suicídio ela vai para o inferno. Eu vou fazer o seguinte: quando terminar o estudo aqui, eu vou botar no grupo. Não vou botar nem o link, não. Vou botar o texto inteiro. Vai ficar um textão, mas aí vocês vão poder ler. Esse estudo do Miguel Nunes, eu acho que é o nome dele, da editora Fiel, que ele fala sobre o suicídio. Muito interessante, vocês vão ver lá, ele faz um detalhamento muito especial. O Hernandes Dias Lopes, que tem um livro sobre isso, segue esse pensamento também. Então, a gente tem que lutar sempre pela vida, fazer de tudo pela vida. Mas nós não podemos afirmar que um suicídio ele foi para o inferno. Pastor, posso falar? Por Sim. favor. Nessa Ô, Selmo, questão que o senhor colocou. Opa, Selmo, eu sempre te oi. chamei para participar do estudo, hoje o céu está em festa. Você faz fã do estudo. Glória. Nessa questão aí que o senhor colocou aí do arrependimento, né? Questão do pecado e a gente se arrepender, né? Eu acho que Isso. também essa pessoa que cometeu o suicídio, ela chegou a cometer. Será que nesse meio tempo ela não deu esse espaço para ela poder se arrepender? Vamos botar um exemplo de uma pessoa que pula de um prédio. Até ela chegar, eu acredito que ela ela se arrepende do que ela fez, porque ali já não tem mais volta, né? Será que daria esse tempo também, questão do Pode. perdão? Nesse caso aí pode. Nesse caso aí ela pode se arrepender sim. Por exemplo, ela se joga de um prédio de 50 andares. Isso. E até ela chegar no chão, é uma infinitude que passa na mente dela, né? Diferente de alguém Vai, que tempo de tira na pensar em cabeça. tudo. Exato. E O cara que dá um tiro na cabeça, ele não tem, pum, ele se matou. Agora, esse que se joga ali, passa muita coisa na cabeça dele, a gente não sabe. É até uma questão, chegar, né? é uma questão interessante. Porque o último, se nós vamos assumir essa posição, muito legal esse exemplo que o Selmo trouxe. Vamos assumir que a salvação seja no último momento de vida mesmo. Vamos assumir isso. E vamos acreditar nisso no momento. O último ato de vida dela, Selmo, como você colocou, não foi o suicídio, foi o arrependimento. O arrependimento. Foi, se Ela se você a gente colocar, arrependeu de. tá aí um exemplo que quebra essa corrente aí. Porque a pessoa se jogou, foi o penúltimo ato dela. Aí na hora que ela tá caindo do prédio lá, ela fala assim: Deus, me perdoa, eu fiz uma bobagem. Aí Deus perdoou e ela morreu. Se a gente for pensar desse lado, tá aí um exemplo que quebra essa corrente. Amém por isso. Interessante. Muito legal. Gente, demos o nosso horário, 10h14. Muitos ficaram quietinhos hoje aprendendo. Eu quero agradecer aos amados irmãos
Hoje foi um processo muito bom de desconstrução. O Arnaldo me ligou durante o dia, falando: Isaías, eu quero saber sobre o homossexualismo, homoafetivo. Vai para o Sim. inferno ou não vai? O que a Bíblia diz? Olha, nós vamos ter surpresa, hein? O que a Bíblia diz? Que o homoafetivo vai para o inferno ou não vai para o inferno? Não Sim. é? É um outro tema também muito bom, que a igreja, muita gente fala uma coisa que a Bíblia não diz, né? A Bíblia não diz. Então, nós vamos concluir hoje, graças a Deus. Eu agradeço a vocês pela estada de vocês aqui. E outra coisa, professor, O próximo é daqui 15 dias, né, Isaías? daqui a 15 dias, exatamente. Aí vem aquela questão sobre o suicídio. Todos os pecados foram perdoados, exceto o suicídio. Jesus esqueceu de botar isso aí. Todo pecado foi perdoado na cruz, exceto o suicídio. Fica complicado. Mas amém. Eu queria agradecer ao Selmo, um amigo que eu amo, Amém. o Max. Max foge de mim, Wilton. Quero sentar com ele. Meu sonho é pagar um almoço para o Max, mas não consigo. Meu sonho. Oh, Vamos maravilha. marcar, vamos marcar. Se Jesus voltar, eu não pagar um almoço para ele, meu nome já foi até. Não foi nem apagado do livro da vida. Foi riscado, foi tudo. Ó, você falou que vai vir aqui, eu mandei até arrumar a casa aqui, dar toda limpinha para receber vocês. O Max, eu quero ir aí com o Max, eu quero levar uma galera aí para te conhecer aí, esses Ah, cômodos do seu aí, cheio de livro. O pessoal vê sim. como é que é a casa do professor. Até Sim. o Éder vai vir lá de Juiz de Isso. Fora para Vai. conhecer a casa do professor, a irmã Jaciara, lá de Juiz de Fora, vai trazer uns queijos aí gostosos, Ô, maravilha. uns doces de leite, Juiz de Fora, Glória a Deus. comer lá na casa do professor Wilton. Então, vamos terminar pedindo ao irmão Alain. Alain, ora ao Senhor, Alain, agradecendo a Deus pela noite. Não sei se o Alain está na área. O Edley está na área, Edley? Tô sim, Isaías. Tu já viu a incumbência já, né? Senão eu Amém. vou tirar teu nome do livro da vida. Eu sou autoridade. Eu sou autoridade, hein, Varão? Cobertura, né? Eu sou tua Cobertura. Se não trouxer o queijo e o doce de leite, Vai perder. Praga sobre ele. Ora aí, por favor, Edler. Fecha o guarda-chuva. Ora aí, agradecendo ao professor, a Deus Amém. pela vida do professor. Eu me esqueci de algo importante aqui. É o número da conta do professor. Ele não gosta muito, mas eu sou teimoso e eu vou dar aqui o número da conta do professor para você abençoar ele. Está com a caneta aí? Anota aí, por favor. É o Pix do professor. É 2857 5339 850. O CPF dele é o Wilton Chine. Hoje um amigo ligou para mim e falou: poxa, Isaías, estou sentindo no coração de abençoar o professor todo mês. Eu falei: glória a Deus, é o Espírito Santo que está te compungindo a abençoar ele, porque a vida dele é estudar, buscar o conhecimento, se consagrar para ensinar a igreja do Senhor, né? Para ensinar. Então, e ele falou também: eu quero trazer o professor lá na igreja. Se você quiser levar o professor Hilton na tua igreja, fique à vontade, ele não cobra nada, tá bom? Pode convidar o professor. Anotou aí? Wilton Chine, Pix, 2857 5339 850. É o Pix. Abençoa o professor de acordo com que teu coração foi impulsionado aí. Por favor, Edler, ora ao Senhor, por favor. Amém. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome, Pai. Eu ponho em tuas mãos, Senhor, a vida de cada um de nós que está aqui presente nessa live hoje, meu Pai. Que o teu Espírito Santo, meu Pai, possa conduzir, meu Pai, possa guardar a vida de cada um que está aqui presente, meu Pai. Aleluia. Eu oro pela vida do professor Wilton,
Dá Oro pela saúde, vida do professor. Pai. Isaías, Senhor, para que o teu Espírito Santo, meu Pai, possa conduzir os teus filhos, possa abençoar a vida dos teus filhos, Aumenta a Senhor. fé do Possa professor. Pai. guardar, meu Pai, a vida dos teus filhos, Senhor. Que o Senhor Isso, dê cada vez mais conhecimento para o nosso professor, Senhor, para que ele possa isso, Senhor. ensinar, para que ele possa estar Louvado sempre com o coração disposto, meu Pai, a ensinar, meu Pai, somente aquilo que vem da tua palavra, meu Pai, somente aquilo que for do teu evangelho, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro pela vida de cada um que está aqui presente nessa live, meu Pai, e que cada vez mais e mais vidas, meu Pai, venham para essa live, para que possam aprender da tua santa palavra, meu Pai. É o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Beijo no Deus. coração de todos. Meus Até, irmãos, até daqui a 15 dias, hein? até. Amém. A paz, a Amém. paz.